Shalom de Yeshua, a paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade que vem de Deus, não deste mundo, isto é, aquilo que nos enche, não nos deixa depressivos, vazios, aquilo que vem de Deus e não deste mundo. Toda essa plenitude, essa paz que nos deixa em estado de paz, estado de completude, shalom, vem de completude, que vem de Jesus, Yeshua, HaMashiach. Seja convosco, amados irmãos, um ótimo e excelente dia. Irmãos, hoje venho com uma reflexão a respeito do maná, do hebraico manhu. O que é isso? Porque é algo sobrenatural, é algo que o mundo não conhece, mas aqueles que são filhos de Deus conhecem. Como assim o mundo não conhece o maná? Se o maná ele caiu aqui no mundo, ele apareceu no mundo, porque só conseguia discernir, não é só ver, mas discernir o maná e digeri-lo, aquele que o trabalhava, aquele que o buscava com sede. O maná, segundo nossos sábios, ele é o pão que o povo de Israel comeu no deserto. É o alimento que Deus dava todos os dias. E no Shabat, isto é, o sábado, Deus dava em dobro. O maná, o pão que desceu do céu, era o pão dos anjos. Ele, segundo nossos sábios, e segundo também outros livros, ele era um alimento que adquiria o gosto que a pessoa quisesse. Isso está no livro de Sabedoria de Salomão, em qualquer Bíblia de Jerusalém. Se você tem uma Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia católica, você pega ela e vai no livro da Sabedoria. Está lá no fim, quando ele fala sobre o povo de Israel no deserto, depois de fugir do Egito. O autor, que é Salomão, ele fala que o maná foi desprezado por muitos dos israelitas, não todos, porque sempre é o remanescente que é salvo em todos os lugares. Mas foi desprezado, era algo ótimo, excelente, e foi desprezado, apesar de ele adquirir o gosto que a pessoa mais queria, porque o maná completava a pessoa, o que fazia falta para ela, o maná supria, porque está escrito. Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me fará falta, porque Deus completa. Espiritualmente e também fisicamente, ele completa. Nisso, o maná tinha tudo que os israelitas precisavam. Por isso, os israelitas não precisavam de nada mais que o maná para comer. Estranho. Os sábios dizem que quando uma pessoa só comia o maná e não comia carne nem nada mais, só o maná, ela não ia no banheiro. É incrível, os israelitas é dito que eles não precisariam ir no banheiro, estavam no meio do deserto, eles não precisariam usar o banheiro. Porque o maná tinha a dose diária perfeita da pessoa. Então ela não desprezava o sistema dela, não desprezava nada daquilo que veio do maná, ela não precisava defecar. Estranho, pois, é que na Torá fala que os israelitas usavam o banheiro. Isto é, iam no meio do deserto, cavavam um buraco e faziam suas necessidades. Porém, não todos. Na Torá diz que quando vocês tiverem que fazer necessidades, tiverem. Então era uma coisa que alguns, a maioria na verdade, porque eles comiam também carne. É dito que eles tinham rebanhos, às vezes até plantavam. Então eles não simplesmente comiam somente do maná, eles comiam outras fontes, então eles precisavam ir no banheiro. Agora vem a parte principal. Abençoado é você que ficou até aqui no áudio e teve sede do conhecimento, e maldito é todo aquele que despreza o maná de Deus, que é esta palavra que agora está vindo. Mas quando Deus diz maldito, é para que a pessoa se arrependa e comece a dar valor às coisas de Deus. Deus, ele não amaldiçoa, é a pessoa mesmo que se amaldiçoa. Quando o pecador faz o mal,
ele está sendo amaldiçoado por ele mesmo. E Deus permite que essa maldição o consuma e faça ele sofrer, para que no meio da dor a pessoa se volte a Deus, porque quando a pessoa faz o mal e ela se vê impune, tal como nossos políticos e muitas pessoas, o que acontece? A impunidade gera mais e mais mal a um nível assustador, ao ponto de que as pessoas se tornam tão más que até mesmo o adversário, Satanás, se assusta. E isso está na Torá, na Bíblia. As pessoas podem adorar a Deus mais do que os anjos, porque elas têm um livre-arbítrio. Os anjos só fazem o que eles são mandados. As pessoas podem fazer por escolha aquilo que Deus manda. Então elas podem adorar a Deus num nível acima dos anjos. E também podem adorar o mal, fazer as coisas erradas acima dos demônios. Então, qual é o seu lado? Por isso a Torá está aqui, o maná. Agora vamos voltar aos israelitas no deserto. O maná é o pão do céu. Em Deuteronômio fala que não só de maná, de pão viverá o homem, mas de toda palavra de meu Pai. E Yeshua fala que ele é o maná vivo, porque Yeshua é a palavra de Deus que se fez carne. Ele é a Torá viva, ele é a Bíblia, Torá, lei viva. Então, para que os irmãos entendam, quando a Torá fala de maná, ela fala de Bíblia, fala de leitura diária, sobre pão diário. Agora vamos voltar tudo que eu falei com esse entendimento, amém? Então, no princípio nós vemos que Deus dava. Eu vou falar três coisas, que são as três coisas que eu falei antes. No princípio nós vemos, primeiro, que o povo de Israel recebia maná todos os dias. E ele tinha que ir até lá. Deus não dava o maná para a pessoa de bandeja, a pessoa tinha que sair da sua casa e buscar. Além disso, de ter esse trabalho, ela tinha que não ia comer o maná diretamente, ela podia até, se ela quisesse, comê-lo, mas era como comer farinha. Não te dá todos os nutrientes e tudo que você poderia extrair dele. A pessoa tinha que ir, colocar no fogo e fazer bolos. O que isso significa? Significa que você não precisa, se você ir lá, se você não ir até lá pegar o maná, isto é, se você não congrega, se você não busca, se você na sua casa não vai e pega a sua Bíblia e abre e lê e estuda, o maná não vai chegar até você. É você que tem que ir até o maná. Então Deus, ele nos chama, mas nós temos que ir até ele. Não é o oposto, porque ele é o Senhor e nós somos os servos. Então, apesar dele nos servir, porque ele é misericordioso, mas ele nos chama e nós vamos até ele. Não somos nós que chamamos para ele ir até nós. Deus nos busca, mas Deus é nosso rei. Entendam isso de uma vez por todas e parem de tratar Deus como um mero capacho e servo. E a palavra é essa, o maná. A Bíblia, você tem que buscar mais do que você busca estudar para um concurso para passar e ganhar dinheiro, porque você está estudando para o maior de todos testes, que é a vida eterna ou a morte eterna. Então, pegue esse maná, trabalhe nele, coloque no fogo, o fogo são as experiências. Então exercite essa palavra, e aí você vai ter bolos, e os bolos são oferecidos para Deus. Nós sabemos como era no templo. Então esses bolos de maná são oferecidos para Deus. Amém? E é o bolo mais importante que existe. Este é o coração puro do servo. Segunda coisa, o maná, ele ele caía do céu e no deserto as pessoas iam buscá-lo. E quando elas buscavam esse maná, essa Bíblia, eles tinham que trabalhá-lo, mas ele caía no sábado, não no domingo, não no domingo, eu repito. No sábado, o maná caía em porção dupla. Por que isso? Porque nós sabemos que os judeus, desde perto da época de Moisés, principalmente com Esdras, é dito, e Neemias,
E na época de Jesus também, e depois, até os dias de hoje, todos os judeus, Jesus, Paulo, Pedro, Tiago, Yaakov, no original, todos os judeus, eles estudavam no sábado as porções da Bíblia, as porções da Torá. Então, vendo isso, que a pessoa no sábado ela tem que parar e focar em Deus, não exercer trabalho mundano, mas exercer trabalho espiritual, isto é, estudo da Torá, da Bíblia, Deus no sábado, no Shabat, desde as 6 horas da tarde da sexta-feira até as 6 horas da tarde do sábado, isto é, o dia conforme era contado originalmente, neste dia, o santo dia, o sétimo dia do Shabat, Deus dá o dobro da palavra de Deus para aqueles que vão buscar. Então, quando começa a ter a sua sexta-feira, um dia antes do Shabat, isto é, na sexta-feira de manhã, você tem que buscar, porque quando você buscar essa palavra, você vai ter ela em dobro, então você vai ter o dobro de palavra para no Shabat comer. E é isso que nós temos quando vamos nas sinagogas judaicos messiânicas, aqui no Brasil e no mundo, e estudamos as paraxás, ou as pessoas do movimento da Teshuvá estudam elas de forma online, de outras formas. Temos o dobro da palavra de Deus nas paraxás. E a igreja, infelizmente, ela não busca no dia do Senhor, isto é, o sábado, porque o dia do Senhor sempre foi e sempre será chamado o Shabat, o sábado. É só ver na Bíblia, em Deuteronômio, em Êxodo fala, é o dia do Senhor, este dia é o dia do Senhor. E os profetas também falam, é o dia do Senhor, é o sábado. Infelizmente, depois, por causa do Domênico, os dias do Senhor, o domingo, que era o Veneráveis Dies Solis, dia do sol, até hoje, no inglês, Sunday, dia do sol, pela Igreja Católica foi colocado como dia santo de guarda. Infelizmente, usando versos isolados que nada refletem ao dia de guarda, porque você pode se reunir no domingo, mas Deus nunca trocou o domingo pelo sétimo dia. É ótimo a congregação do Messias se reunir no domingo, mas temos que nos lembrar que dia que os apóstolos iam realmente guardar e que dia que Deus ordenou, inclusive Yeshua guardava. Yeshua, como seu costume, no Shabat na sinagoga. Paulo, como seu costume, no Shabat na sinagoga. Todos os apóstolos, como seu costume, Pedro também, no Shabat na sinagoga. É só ler o livro de Atos, como seu costume, no Shabat na sinagoga. Eles também se uniam no domingo, mas isso não infere que era o único dia que eles guardavam, era o domingo, de forma alguma e maneira alguma, porque é no sétimo dia que Deus dá o dobro da Torá, da Bíblia, para você ler. Todos os dias ele vai dar a sua palavra, mas no sétimo é o dia que é abençoado. E todo mundo que guarda o Shabat sabe o que eu estou falando. Você cresce em conhecimento assustadoramente mais do que os irmãos que estão na igreja. Por quê? Você está no Shabat estudando a palavra de Deus. E os irmãos da igreja falam: Mas como você sabe, mas como você conseguiu tanto conhecimento da palavra de Deus? É exatamente por isso, porque em Isaías 56 está escrito: Para todos aqueles gentios que se dizem que não são capazes, que não são povo de Deus, que não são, se vocês guardarem os meus sábados, eu vos abençoarei e vos darei prosperidade e os farei sobrevoar como uma águia, isto é, conhecimento. Você vai se ver entendendo coisas que você nunca imaginou que poderia entender, porque a guarda do Shabat, do sétimo dia, do sábado, estudando a Torá, como os judeus faziam, como todos os povos de Deus têm que fazer, porque nós seguimos o judeu Yeshua e temos que imitá-lo. Sede meus imitadores. E Jesus nunca guardou o domingo. Apesar de ter reuniões no domingo, isso não é guarda. A guarda é do Shabat, é o dia que você não deve trabalhar, justamente para isso. Mas Deus é misericordioso. Se você trabalha no Shabat para sustentar sua família, o mandamento é: você
precisa estar vivo para guardar o Shabat. Então, ore a Deus para que Deus ele te permita guardar esse dia, encontrando um emprego que você consiga guardá-lo. E enquanto você não conseguir guardá-lo perfeitamente, guarde da forma que conseguir. Não se esqueça do dia santo, porque se você se esquece do dia do Shabat, por causa de pessoas que dizem que é um dia qualquer, apesar de Deus nunca ter dito isso, na Bíblia inteira só vemos menções ao dia do Shabat como dia santo, e Deus não muda de ideia, isso é importante. Então, você vai ser abençoado, irmão. O Shabat é um dia que abençoa e dá o dobro. Amém? Essa é a segunda mensagem, isso é muito importante. As pessoas têm que dar mais valor aos encontros marcados de Deus. E a terceira mensagem é: os israelitas, eles tinham que buscar, tinham que guardar, e no sétimo dia, no Shabat, junto com suas famílias e depois junto com os irmãos, na congregação, no templo ou nas sinagogas, nas escolas, porque toda igreja é também uma escola, yeshiva, sinagoga. Nesses lugares que eles aprendiam a Bíblia, isto é, com caderneta, você tem que ter algum lugar para escrever a Bíblia. Antigamente as pessoas, elas, de tanto repetir uma coisa, elas decoravam, mas hoje cada culto é uma coisa e não há muito essa ideia de repetição. O que há de repetição é o leite espiritual que Paulo chama, é o básico do básico, todo mundo sabe que precisa ser salvo e todos pecaram, e Jesus é o nosso Salvador, isso é o básico do básico do básico que Paulo chama de leite, mas as pessoas não buscam a mais, não buscam adentrar na Torá, na Bíblia. Então, tudo isso era feito. Mas o que também eu disse, a terceira coisa, e também é muito importante, quando você sai daquilo que provém da Bíblia, isto é, das bases, da raiz de Abraão, Isaque e Jacó, da Bíblia em seu contexto original, daquilo que está realmente escrito pela mão e palavra de Deus, e você vai fora da Torá, isto é, você saiu do maná, está comendo algo além da palavra de Deus, além do maná, em conhecimento. Isso não tem nada de mal, se você souber fazer a digestão. Então ali é ensinado que os judeus, quando eles comiam só do maná, eles não precisavam ir no banheiro, isto é, digerir e ir no banheiro, soltar, jogar fora aquilo que era ruim. Porque Pedro disse, tudo ouvi, mas sabei discernir o que é bom, retende o que é bom. Então você ouve de tudo, mas retém do que é bom. Porém, sempre saiba que se você comer muitas coisas fora do maná, você vai ter uma indigestão e você pode morrer com isso, porque está cheio de veneno por aí, disfarçado de doutrina bíblica, disfarçado de palavra de Deus, mas está fora da raiz, está fora de Abraão, Isaque e Jacó, está fora de Yeshua, de Jesus, de como ele era, está fora da palavra de Deus, como ela se lê. E são teorias de homens que suplantam, que vão por cima como um caminhão da palavra de Deus e nos tiram das bases das escrituras, isto é, qual é que é a base da escritura? Todos nós precisamos da graça, da misericórdia de Deus. Nisso seja humilde. Essa é a base mais importante, a humildade. Eu já ensinei em outro áudio o que é a humildade. Segundo, vocês têm que entender que Yeshua é nosso Salvador e você tem que buscá-lo de todo o seu coração, mas não basta crer nele, porque a palavra emuná, ela não significa crer. Essa é uma tradução pobre do grego. Nem do grego, na verdade. No grego está melhor do que no português. É no português mesmo, da Almeida. Ah, mas eu não sei falar hebraico, eu não sei falar grego. Você não sabe, mas agora você tem que derreter o significado original que os tradutores não colocaram por sua ignorância. O significado original da palavra emuná, que é da onde vem a palavra fé, crer,
Toda vez que você lê na Bíblia a palavra crer, leia ser fiel àquilo, permanecer estável, fazendo obras segundo esta crença. Confiar com todo o coração, agindo segundo a confiança. O hebraico não é sentimento, o hebraico não é algo simplesmente crer. Quando estava Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não somente creram que Deus era um, mas quando a sua vida estava em jogo, eles não se dobraram e permaneceram firmes, estáveis, emuná, fé. Moisés, quando ele estava segurando a sua vara contra os amalequitas e com Arão e Ur um do lado do outro, segurando junto com ele, fala que Moisés segurou de forma fé, de emuná. Então o que que é isso? Ele segurou de forma fiel, firme, estável, imobilizado, como uma estátua. Então a fé nos deixa nisso, numa coisa muito boa que hoje em dia é vista de forma mal, que é a ortodoxia. O que que significa ortodoxia? Muitas pessoas têm preconceito com palavras, têm preconceito com a própria palavra preconceito, que é boa, porque uma criança saber que ela falar com um estranho na rua, ela pode ser estuprada se esse estranho dar um doce para ela, falar, eu vou te dar um doce, vem comigo aqui. Esse estranho é o pai dela. Ele falar, não, eu vou chamar minha mãe. Isso é um preconceito ruim ou bom? É ótimo. Então existem preconceitos bons. Na verdade, nossa sociedade é feita de preconceito, de repetição. O ensino, o problema maior do brasileiro é que o ensino hoje em dia não é mais baseado somente na repetição, mas eles querem ensinar a crítica antes das pessoas estarem com conceitos e com bases para suportar a crítica. Eles teriam que voltar ao trivium, ao método tradicional de ensino, mas infelizmente nós estamos em uma sociedade que aquilo que deveria ser feito não é feito, mas aquilo que não deveria ser feito é feito, e que se você diz para as pessoas para fazer algo que é certo, você é um bandido, e se você diz para as pessoas fazer algo que é errado, você é o correto. Uma sociedade invertida. Então, nós sabemos disso, que a palavra emuná é ser completamente fiel. E agora vem a parte que eu puxo a orelha dos irmãos cristãos em especial e também de alguns judeus. Vocês que dizem crer em Deus, em Yeshua, por que não amam Ele? Ora, mas eu amo Jesus, eu amo. O que que Jesus disse sobre amor? Ah, amor é amar. Isso é uma palavra tão infantil. O que que é amor na Bíblia? Ahavá. Ahavá na Bíblia, amar, Lucas, João 14, Jesus diz: aquele que me ama, obedece às minhas leis, os meus mandamentos. Como eu amo meu Pai, obedeço às leis do meu Pai. E quais são as leis de Jesus? O que que Jesus falou? Jesus ele falou algo contrário ao que Deus falou? Será que Jesus fez uma nova Torá? Negativo. A lei de Yeshua, a lei de Cristo, está no Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, Jesus ele disse: eu não vim abolir, eu não vim ir contra a Torá que Deus, meu Pai, colocou aqui nessa terra, desceu no Sinai. Eu vim plenificar ela, plerô. E eles traduzem como cumprir, e aí perde-se todo o significado, mas o correto é plenificar. Então, Jesus ele veio encher, dar o real sentido. Ele veio cumprir, sim. Mas não é que eu cumpri a lei e não roubei um banco que você agora pode roubar o banco quanto você quiser. Na verdade, Jesus ele nos liberta do pecado. Ele disse: vá, está perdoado. Não peques mais. Então, se você peca lutando para não pecar, já tem uma coisa errada. Mas você é passível de ser perdoado. Pode ser que Deus chegue uma hora que não te perdoe mais. Sim, tudo tem um limite. Na paciência de Deus, o limite dele foi o dilúvio. Será que nós somos melhores que aquela geração do dilúvio? Sendo que Jesus mesmo disse que nos últimos dias seriam como nos dias de Noé? Ora, se é como nos dias de Noé, quer dizer que nossa geração está como nos dias de Noé. Ou Jesus é mentiroso? Nisso, eu vou para a terceira palavra agora, que é tudo o que eu queria dizer para vocês hoje. Estudem mais a Bíblia e vocês serão libertos, porque a verdade vos libertará.
E estudem também coisas fora da Bíblia. Sim, estudem, mas entendam que vocês precisam ter maturidade para, através da ótica do maná da Bíblia, tudo aquilo que vocês verem que não condiz, que não bate com as Escrituras, vocês precisam ir no banheiro e expulsar do seu corpo. Porque se vocês não fizerem como o processo natural de Deus faz, isto é, você vai no banheiro, seu rim filtra toda aquela coisa que não é para o seu corpo comer, você vai ficar com impurezas no seu corpo e você vai começar a morrer espiritualmente. Por isso, o que eu sugiro para os irmãos, antes de ler qualquer livro, qualquer comentário, qualquer coisa que seja da Bíblia, leia primeiro a Bíblia. Isto é, e só leia se houver referências a cada verso da Bíblia. Tudo que tem base nas Escrituras, os bereanos aceitaram o que Paulo dizia. As Escrituras eram o quê? O Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e depois os escritos judaicos, isto é, livro de Ruth, livro de Esther, de Neemias, todos os livros do Velho Testamento chamado pelos cristãos. Então, todos esses livros são livros maravilhosos, são a base. E na época de Paulo, a igreja de Atos só tinha estes livros para se focar e ter como base. O que eles liam e estudavam? A igreja de Atos, que era constituída de 90% judeus e 10% gentios, o oposto que temos hoje. A igreja de Atos, ela lia a Torá, o Pentateuco, porque Moisés é lido todos os dias na sinagoga. É isso que Tiago falou em Atos 15, quando ele disse para os gentios, para os apóstolos judeus, não pesem aqueles gentios que estão se aproximando. Não preze eles. Deixe eles se aproximarem da palavra de Deus, de Yeshua, Jesus. Só dê a eles 4 ordens. Eles deram só 4 leis, os apóstolos, para as pessoas que estão se aproximando. Não é para crente. Se um crente quer seguir apenas Atos 15, esse crente ele está equivalente à pessoa que acabou de entrar na fé, o neófito. E ele quer viver sendo neófito, ele não quer se aprofundar. Então é como uma pessoa que diz, é um funcionário que está numa empresa e ele entrou na empresa e ele ficou 10 anos na empresa e ele, desde que ele entrou na empresa, 10 anos até o fim, não melhorou nada. O que que o patrão vai achar dessa pessoa? Preguiçoso. Ele não me ama. Ele não quer me buscar e conhecer mais e mais e me servir mais e mais. Ele não ama essa empresa, o reino de Deus. Ele não quer melhorar o reino de Deus. Ele quer se manter no mínimo do mínimo do básico do básico. Ele faz um bom serviço? Faz, naquele pouco. Mas ele não quer se aprimorar. E nós sabemos como acontece com uma empresa no mundo quando tem uma pessoa assim. Deus não é assim, de expulsar essa pessoa porque ela não cresceu. Porém, pode ser que vai chegar uma hora que ela vai estar faltando conhecimento, e pela ignorância meu povo perece, disse Yeshua. Então busque, faça mais, não se contente de fazer a Deus sempre o mesmo nível, sempre um pouquinho mais, não muito, porque senão você vai se cansar, mas de pouquinho em pouquinho, cada dia mais. E se você não faz o que você acha que é, que Deus quer que você faça hoje, não fique na mornidão, não ache que o pecado é um pecadinho, faça mais. Mas, se você percebe que você está num nível bom, continue fazendo um pouquinho a mais, porque aquele que para de caminhar já morreu espiritualmente, mas aquele que caminha de pouquinho em pouquinho, a tartaruga venceu a lebre. Sempre se lembre disso. Você vai vencer tudo se você for meat meat, pouco a pouco. Este é o caminho de Deus, daqueles que perseveram, e a perseverança é o principal, junto com a humildade. Se você tem só 2 coisas, perseverança e humildade, e só tem um foco, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, faz muito bem, porque tudo que você fazer vai ser para tentar agradar a Deus, e você não vai querer agradar a Deus como você acha, você vai se importar com o que Deus falou, e vai tentar agradar a Deus como Ele falou, e vai ter a humildade de entender que tem pessoas que têm mais conhecimento que você, e vai conseguir ter os ouvidos para ouvir
a palavra do Messias judeu Yeshua, como ele disse, não como seres humanos dizem. E pelas obras e pelos frutos conhecerei quem são os apóstolos, profetas, discípulos de Jesus, e aqueles que são apóstolos, profetas, discípulos de Satanás. E nisso eu deixo minha mensagem, que o Eterno vos abençoe. Um ótimo Shabat, hoje às 6 horas da tarde para todos que guardam já o Shabat. Para quem não guarda, um ótimo final de semana e que busquem a Deus todos os dias e saibam que hoje é um dia para buscar em dose dobrada, porque se você buscarem, o acharão. Shalom de Yeshua.